E o São Paulo tem um contrato de patrocínio master maior do que o Palmeiras. Algo meio raro nesses últimos anos, especialmente por conta de toda a capacidade esportiva do Palmeiras na comparação com o tricolor. Consegui apurar que o São Paulo assinou um acordo com a Superbet que lhe garante, em 2026, 105 milhões de reais fixos. Estou excluindo todos os bônus. Já o acordo do Palmeiras com a Sportingbet garante 100 milhões de reais fixos, também sem bônus. Importante registrar ainda que a partir de 2027, São Paulo terá um reajuste garantido com o seu patrocinador master. Isso porque Superbet e São Paulo se acertaram para que uma média dos contratos de patrocínio de Flamengo, Corinthians e Palmeiras resulte no valor final do São Paulo. Nesse momento, São Paulo tem assegurados para 2027 134 milhões de reais. Isso porque especialmente Flamengo e Corinthians conseguiram contratos muito interessantes com outras casas de aposta esportiva. Hoje o Flamengo é dono do maior contrato, a Betano paga 268 milhões de reais por ano. Corinthians aparece no segundo lugar com 150 milhões de reais da Sportsbet. Da Esportes da Sorte. São Paulo é o terceiro, 105 milhões de reais com a Superbet. O Palmeiras em quarto com a Sportingbet e 100 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Todos os acertos do São Paulo com Eduardo Toni, diretor de marketing, que deixou o tricolor na última quinta-feira. São Paulo demitiu ontem a secretária de Outen Aires, tá? A moça era suspeita de ser uma funcionária fantasma. A profissional chegou ao clube em 2021 e recebia um salário de 7 mil reais por mês. Chutando baixo aí, desde que ela entrou no clube, ela deve ter tirado aí quase 500 pau, tá, rapaziada? Mas existe aí uma grande suspeita de que ela nem trabalhava, tá ligado? O registro de pontos dela foi o principal sinal de alerta, já que ela batia o ponto sempre no mesmo horário, não havia nenhuma variação mínima, nem mesmo de minuto. Fala que ela enviava e-mails de um domínio fora do clube, de uma empresa ligada a Outen Aires. O clube levantou maiores informações sobre a secretária e decidiu demiti-la. Ontem, ao saber a demissão da sua secretária, classificou o caso como, abre aspas, medida arbitrária, desproporcional e sem justificativa razoável, fecha aspas. A decisão foi tomada após ser aberta uma investigação para apurar os fatos. Mas a pergunta que fica é plausível tomar uma decisão como essa de demissão sem os fatos terem sido todos apurados? Né? A não ser que tenham provas concretas de que a moça de fato era uma funcionária fantasma, não faz o menor sentido a demissão. E eu não tô nem aqui defendendo a moça, defendendo o Outen Aires, não, eu tô aqui pelo justo, pelo certo. Existem suspeitas, mas essas suspeitas, elas têm provas? Alguém tem prova de que a menina, ela não trabalhava, ela só batia o ponto e fazia sei lá o quê? Ninguém tem prova, você tem que provar, mano. Então, você vê que no São Paulo, rapaziada, não é que os caras querem bem do clube, não, é tudo política, gente, é puramente politicagem. Porque se fosse um clube sério, primeiro, iria apurar os fatos, depois de apurar os fatos, iria comunicar o seu torcedor do que tá acontecendo e iria demitir a funcionária se tivesse prova concreta de que ela é uma funcionária fantasma. Mas não é assim que funciona no São Paulo, gente. Ali é como se fosse um jogo de xadrez e cada um tá tentando tirar a peça ali do caminho, tá ligado? Essa é a verdade. O São Paulo hoje vive um verdadeiro caos político, beleza? Bom, o clube alega que a secretária de Outen trabalhava home office, né? E nunca foi ao Morumbi, muito menos ao CT da Barra Funda. Enfim, os bastidores políticos, como eu disse, seguem fervendo no São Paulo, e aí cada um quer o benefício próprio, tá ligado? Ali ninguém tá pensando no bem do São Paulo, não se enganem, torcedor, ninguém ali tá pensando no bem do São Paulo não, tá? Raras exceções. Matheus Ferreira entrou na mira de um clube europeu recentemente, trata-se do FC Midtjylland, acho que assim se pronuncia, ele é um clube da Dinamarca, lá na Europa, tá? Eles estão monitorando a situação do volante já há algum tempinho, tá? O clube dinamarquês acompanha o desenvolvimento de Matheus, que é um jogador jovem ainda. Eles avaliam o volante como um nome de muito potencial para o futuro, tá? Eu tô falando muito tá, inclusive, né? A observação faz parte do perfil de mercado pelos europeus. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial ao São Paulo pelo volante. O interesse segue, mas ainda está no estágio de monitoramento.
Matheus Ferreira segue atuando pelo Sub-20, aguardando uma chance no time profissional do Tricolor. Inclusive, o Sub-20 tá mal das pernas, hein? Vou te falar, meu Deus! O São Paulo está no mercado em busca de um novo primeiro volante. Enquanto isso, tem o Matheus Ferreira na base e não usa o garoto. O São Paulo pode estar perdendo mais uma joia, porque ao invés de usar os seus talentos aí da base, né? Prefere gastar rios de dinheiro com veteranos que, embora sejam veteranos, seguem sendo uma incógnita. Por exemplo, o São Paulo tem interesse na contratação do Thiago Maia. Quem garante que o Thiago Maia vai vir e vai dar certo? Aí você vai dar um salário de 600, 700, 800 pau por mês pro Thiago Maia, ao invés de dar oportunidade pro Negruti, pro Jordan, pro Matheus Ferreira. Então são coisas que acontecem no São Paulo que não fazem o menor sentido. Entra a gestão, sai gestão e nada muda. Bom, e o São Paulo descobriu que a Arboleda tinha se acertado com o Atlético Paranaense, informação do Rafael Emiliano. Até por isso, o clube do Morumbi desistiu de rescindir o contrato com o zagueiro, pois entende que rescindir com o Arboleda seria um prêmio para um jogador tão indisciplinado como ele. A Arboleda ficará treinando até a próxima janela de transferências abrir. O São Paulo quer lucrar com o Arboleda financeiramente ou até mesmo tecnicamente, usando o atleta como moeda de troca. A expectativa é que o Atlético Paranaense faça uma proposta por Arboleda ao São Paulo no meio do ano. Falando no Arboleda, está rolando uma especulação grande sobre ele, tá? Alguns portais estão especulando uma troca Arboleda no Atlético Mineiro e Gustavo Scarpa no São Paulo. Scarpa que não fará o 13º jogo pelo Galo no Campeonato Brasileiro, justamente para poder se transferir para outro time aqui no Brasil. O São Paulo sempre esteve de olho em Gustavo Scarpa e qualquer possibilidade que surgir, o Tricolor vai tentar a contratação. Segundo alguns portais, São Paulo estuda oferecer o Arboleda como moeda de troca para contratar o Gustavo Scarpa. A diretoria entende, supostamente, tá, que o Gustavo Scarpa pode agregar criatividade e qualidade técnica ao elenco. Ainda não há um acordo e o clube do Morumbi nem confirma essa informação, tá? Mas está viralizando e vários portais estão postando essa suposta informação. Por enquanto, vamos tratar isso aí como, por enquanto, uma mera especulação, beleza? Você aceitaria essa troca? Gustavo Scarpa no São Paulo, Arboleda no Atlético Mineiro? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vale lembrar que o Gustavo Scarpa está ali com futuro indefinido no Galo, tá? Já saiu o Hulk, que foi pro Fluminense, e não seria surpresa o Gustavo Scarpa deixar o Atlético Mineiro no meio do ano, beleza? E o São Paulo está de olho no Gustavo Scarpa já há muito tempo, né? Mas como tá sem grana, porque quando o São Paulo procurou o Atlético Mineiro para contratar o Gustavo Scarpa, se não me engano foi no começo desse ano, o Atlético Mineiro pediu 24 milhões de reais, o São Paulo não tem grana. Agora, se o Galo rescinde com o Scarpa, o São Paulo tá de olho. Se o Galo quer o Arboleda, que a informação que chega é que o Atlético Mineiro fez uma sondagem pelo Arboleda. Se o Galo quer o Arboleda, pô, surge uma possibilidade de troca, né? Por que não? Vamos aguardar. Bom, e o Diego Fernandes revelou que a RIMACIS aceitou se reunir com ele para discutir a SAF no São Paulo. Há meses o empresário vem defendendo a profissionalização do clube. Segundo Diego, Macis finalmente aceitou debater o assunto com ele. O empresário já havia informado que tinha feito uma proposta no dia 6 do mês passado. O clube negou veementemente que tivesse recebido algo concreto vindo do Diego. Quer tenha ou não a proposta, ao menos a reunião deve ser realizada, né? Que pé tá isso? Você tá perto de ter uma conversa lá dentro com quem manda hoje? Eu tenho uma notícia exclusiva para dar aqui no programa para vocês. Opa! A gente apresentou a proposta para o presidente do São Paulo no dia 6, que foi exatamente o dia a gente estava lançando o São Paulo Day. E 6 de abril. 6 de abril. Hoje é 6 de maio. E na época a gente não teve resposta, enfim, mas a secretária do presidente nos procurou, o presidente se colocou à disposição para nos receber e conversar sobre a proposta, ela foi encaminhada para ele, e eu tô muito contente, porque o fato do presidente poder nos receber, a gente ter a oportunidade de explicar e de mostrar para ele, isso é muito importante e eu acho que era o que a gente queria. O Diego Fernandes ainda não confirmou uma data de quando será essa tal reunião. O RIMACIS já declarou publicamente ser contra a SAF no São Paulo, porém deixou claro que não vê outro caminho para o clube a não ser virar uma SAF. Recentemente, Diego fez um abaixo-assinado para colocar a SAF em votação para os sócios do clube, sem um aval do Conselho Deliberativo.
ver os desdobramentos dessa história aí, e se de fato o Diego Fernandes vai conseguir fazer algum tipo de negócio com o São Paulo, se vai conseguir trazer investidores, se o São Paulo vai virar SAF, a gente não sabe ainda muito bem como será a proposta, como é a proposta do Diego Fernandes. Ele mesmo falou que fez a proposta e que iria revelar como seria a proposta, mas até agora não revelou. Vamos aguardar para ver. A reunião, ao menos é o que diz o Diego Fernandes, deve acontecer. O Macis aceitou conversar. Vamos ver. Abel Ferreira transcende as fronteiras brasileiras. Dessa vez o Abel Ferreira chorou lá no Peru, depois da vitória do Palmeiras em cima do poderosíssimo Sporting Cristal. E meio a essa choradeira, ele citou o São Paulo. Fale qual equipe joga bem e de forma consistente no Brasil com esse calendário que temos. Eu quero que me digam quem, no geral, está jogando de forma consistente. O São Paulo? Ele podia citar o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o Cruzeiro, o Bahia, o raio que o parta. Mas meio a 5.000 clubes que temos no Brasil, ele escolheu justamente o São Paulo. De novo, se o Abel Ferreira for comer uma sopa de letrinhas, ele só dá uma colherada quando forma São Paulo. Embora se faça de burro, o Abel Ferreira não é burro. Ele é muito inteligente. Ele entende perfeitamente como é que funciona o tal de futebol brasileiro. Sobretudo, como funciona o São Paulo, que é um clube que deve ocupar algum lugar no coração dele. O São Paulo não tem consistência há quase 2 décadas. Independente do calendário, pode jogar uma partida por semana ou 3. É a mesma coisa. E tudo isso culpa dessa diretoria mais do mesmo, que atravessa décadas no São Paulo. Não conseguem fazer um trabalho consistente, muito pelo contrário, é um trabalho vagabundo, é um trabalho medíocre, e tudo isso reflete dentro de campo. E além de derreter as estruturas do São Paulo, eles não conseguem montar um plantel que presta para aguentar jogar um campeonato paulista, quem dirá 4 ou 5 torneios durante a temporada. É só analisar, o São Paulo tem 11 jogadores, que são os 11 titulares, e mais 4 reservas mais ou menos no banco, né? O São Paulo não tem um plantel farto. Agora, quanto ao Palmeiras, não tem como reclamar. Palmeiras é totalmente o contrário do que virou esse São Paulo aí. É uma baita de uma estrutura, tem ali minimamente 2 times para o Abel Ferreira usar. Então o Abel tinha que dar uma consistência para o Palmeiras, sim. Isso daí é desculpa, é uma cortina de fumaça que ele joga para confundir a própria torcida. Só que nem os próprios torcedores estão caindo nessa conversa dele aí. Imagina só como a Leila Pereira recebe esse papo furado do Abel. Ela deu um plantel para ele com valor estimado em 223 milhões de euros, que dá cerca de 1,4 bilhões de reais. É o plantel mais caro do Brasil, das Américas. Se o Jorge Jesus tivesse no lugar do Abel Ferreira, o Palmeiras tinha ganhado pelo menos um Mundial, tá? Já começa por aí. A impressão que eu tenho é que o Abel Ferreira está empurrando com a barriga. Ficou por causa do dinheiro, porque a Leila Pereira aumentou o salário dele no valor exorbitante. Eu acho que ele não ganharia isso daí nem na Europa, né? Então ele está empurrando com a barriga. Ele deve estar de saco cheio. Em outras palavras, o Palmeiras é refém do Abel Ferreira e ponto. E na tarde de ontem eu vi uma publicação de uma página até criativa. Não foi uma especulação de mercado, né? Mas foi um questionamento. Por que que o São Paulo não troca o Arboleda pelo Robinho Júnior dos Santos? Bom, caso você não esteja sabendo, o filho do Robinho entrou em rota de colisão com o Neymar no treino e reza a lenda que ele tomou uns tapas. Isso gerou uma repercussão muito maior do que deveria, né? No fim, eles já estão se falando, né? Os meninos já estão jogando videogame juntos uma hora dessa. Tá tudo bem. E eu nem estou querendo normalizar ou relativizar esse tipo de coisa, mas acontece muito no futebol, não é novidade. E também é besteira a gente comparar o dia a dia do futebol com o dia a dia numa indústria, numa loja, no escritório, porque o futebol é tipo um mundo paralelo, entendeu? Um exemplo, se o João da logística der um empurrão no Chico da empilhadeira e o cara revidar e sair uma briga, os dois são demitidos na hora, sem conversa. Agora no futebol tudo acontece e fica por isso mesmo, não é? Brigam no treino, no vestiário, no jogo. Quem não lembra o empurrão que o Romário deu na cara do Andrei, se eu não me engano, o zagueiro do Fluminense, quando o São Paulo ganhou deles por 6-0.
cara atravessou o campo, deu um empurrão na cara do cara e ficou por isso mesmo. E outra, só tomou essa repercussão toda aí porque foi o Neymar que estava envolvido na briga. Se fosse o Roleiser, o Igor Vinícius, o Brazão, o Barreal, não ia acontecer nada. E agora sobre esse lance de trocar o Arboleda pelo Robinho Júnior, eu acho válido a gente debater, só que não tem nem cogitação, né? Mas eu presumo que essa ideia surgiu porque na hora que aconteceu a desavença do garoto com o Neymar, os empresários do jogador chegaram a cogitar uma rescisão de contrato com o Santos, alegando perigo na profissão, enfim, né, uma bobagem lascada. Mas se o Robinho Júnior ficasse livre no mercado, meu amigo, São Paulo não teria a mínima chance de contratar ele, porque o Flamengo se interessou por ele no começo de abril. Teve até uma especulação aí, rodou os 4 cantos da internet, o garoto foi perguntado sobre isso também. E o Flamengo ele tem esse perfil de se aproveitar dessas situações aí para arrancar os jogadores dos clubes na unha. Não precisa nem mandar embora, o jogador ali eles dão um jeito de tentar tirar. O Flamengo tem esse perfil, o Palmeiras também. É aquilo que eu chamo de canibalismo futebolístico, que não é uma coisa ilegal, mas é uma coisa imoral, tá? Já começa por aí. E falando em Flamengo, eles voltaram a rodear o Marcos Antônio e é uma parada que me preocupa muito e eu vou te explicar o porquê. Há alguns meses atrás, quando o São Paulo e o Marcos Antônio renovaram o contrato, São Paulo jogou a multa lá no alto. E o Flamengo não se retirou completamente da situação. Na ocasião, o intrujão do José Boto, diretor esportivo do Flamengo, deixou claro que se um dia o São Paulo quisesse vender o jogador, que comunicasse o Flamengo antes. E aí você me pergunta, Renato, o Flamengo tem algum vínculo com o Marcos Antônio? O Flamengo é dono de uma porcentagem do passe dele? Eu te respondo, não tem vínculo nenhum com o Marcos Antônio, é apenas um interesse. O Flamengo só se acha dono do futebol brasileiro. Tá nesse pé aí. Pois bem, e aonde está o meu medo, nesse caso, interesse do Flamengo no Marcos Antônio? O Marcos Antônio ele está se tratando de uma lesão e provavelmente vai voltar só depois da Copa do Mundo. E por ter se lesionado, o Marcos Antônio não conseguiu bater o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, que impossibilitaria ele de se transferir para outro clube aqui do Brasil. E é aí que mora o perigo. Porque é justamente durante a Copa do Mundo que a janela de transferência se abre. E é o tempo necessário para o Flamengo dar as suas investidas. E já devem estar trabalhando nos bastidores para que isso aconteça. E para piorar mais ainda, o Flamengo tem uma carta na manga com nome e sobrenome. Everton Cebolinha. São Paulo se interessou por ele recentemente e ele está escanteado no Flamengo. De repente o Flamengo pode usar esse cara como uma moeda de troca, digamos assim. E ainda voltar um dinheiro. Não duvide da ardilosidade do tal de Flamengo, beleza? Eu aceitaria o Cebolinha no São Paulo tranquilamente, mas eu não toparia essa troca, porque eu acho que o Marcos Antônio é muito mais necessário para esse São Paulo do que o Everton Cebolinha. Eu espero que a diretoria do São Paulo tenha essa mesma visão que eu passei agora e que eles fiquem espertos com o que pode estar acontecendo nos bastidores. Rapaziada, vamos mudar de assunto aqui. Bora falar sobre name rights do Morumbi, que o contrato com a Mondelez tá acabando já agora no final do ano. Estamos aí há meses, né, de acabar aí esse contrato de name rights com a Mondelez. E, segundo várias informações, a tendência é que não tenha uma renovação, pelo menos por enquanto. Pode ser que tenha um reviravolta aí. E já tem aí várias empresas já interessadas em fazer um acordo aí de name rights do Morumbi. Tá aí, a informação que trouxe o Alexandre Vieira. São Paulo projeta novo name rights e pode triplicar receita com o Morumbi. Com a saída da Mondelez no final do ano, o clube trabalha com 4 empresas interessadas e mira um acordo que pode chegar a 600 milhões de reais no total. Tá? O São Paulo já trabalha com um novo cenário para os name rights do Morumbi. O contrato com a Mondelez, que acaba no final do ano, e a diretoria do São Paulo já entende que não tem o interesse, né, por parte da Mondelez de renovar esse vínculo atual. Com isso, o clube abriu o mercado e passou a projetar um acordo muito mais robusto financeiramente, que pode triplicar a receita atual com a comercialização do estádio. Atualmente, o contrato com a Mondelez gira em torno de 25 milhões de reais por ano. O São Paulo trabalha agora com uma pedida de
aproximadamente 60 milhões por ano. Em contrato que variam ali entre 5 e 10 anos no total. O acordo pode chegar perto de 600 milhões de reais, o que representaria um dos maiores negócios comerciais da história recente do São Paulo. Então, o acordo atual com a Mondelez é de 25 milhões de reais por ano. A pedida do São Paulo agora é de aproximadamente 60 milhões. Tá? Então, seria um salto aí, né, mais do que dobraria. Então, sairia de 25 e o São Paulo quer algo na casa dos 60, algo que se aproxime dos 60 milhões. Que se for isso, né, pode render um acordo aí de até 600 milhões de reais no total. Né? Aí seria um acordo entre 5 e 10 anos. Né? Aí tem que fazer a conta aí. Mas é o pedido do São Paulo. Se conseguisse fechar um acordo desse, seria maravilhoso. Né? Seria espetacular. Muito bem, São Paulo está com 200 mil problemas para montar seu time, além dos óbvios. Lucas não joga, Marcos Antônio não joga, quem mais que está lesionado? Não, são muitos lesionados. Pablo Maia não joga. Não, estou falando dos mais óbvios. Mas tá. Vai ser uma questão problemática para escalar esse time, tô certo? Sobretudo na zaga. Sobretudo na zaga. Você citou o Lucas, né, que passou pela cirurgia no tendão, Pablo Maia, que tinha fraturado a face, e o Marcos Antônio tinha tido uma lesão muscular grave. Né? Além desses três, não estarão disponíveis o Mike, com eternos musculares, né? E aí, começando o nosso drama, né? O Rafael Tolói, com dores na panturrilha, o Alan Franco, com um pequeno estiramento no adutor na direita, Lucas Ramon, lesão na panturrilha, e também preservado, esse sem lesão, mas preservado, o Bobadilha. Então, vou contar aqui para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 desfalques, né? O São Paulo, 8 baixas para jogar contra o O'Higgins lá no Chile. Dessas 8 baixas, 7 lesões e um preservado, Bobadilha. Pois e assim, o O'Higgins não é o Milionários, que é um time mais fraco. O São Paulo conseguiu segurar lá com o time praticamente todo reserva, muito reserva. Então vamos lá, vamos tentar montar um time. Agora, será que vai poupar todo mundo ou vai ter que ir para os sacos? Bom, vamos lá. Vamos começar com o nosso drama na zaga, né? Porque eu acho que é o principal problema. Sim. O Rafael Tolói e o Alan Franco são os zagueiros destros do elenco. Depois a gente vai falar do Arboleda, que também é destro. Já falamos dele. Sim. Né? Que voltou ao Brasil, mas não está à disposição, não está nos planos. São Paulo tinha 4 zagueiros destros no início da temporada, com o Crespo. Arboleda, Ferrarese foi para o Botafogo, Tolói e Alan Franco. É muito. Eu sempre falei para você, zagueiro nunca é demais. Ferrarese negociado, o Arboleda subiu na sequência, ficaram só Alan Franco e Tolói. O Tolói tem histórico de lesão, o Alan Franco começou a jogar todas no sacrifício, estourou. Basicamente é isso. Então a formação do time, Tironi, acho que ela passa muito sobre uma zaga possível. E aí depois o Roger vê o resto. Uhum. E a zaga possível, eu acho que a mais provável zaga possível é aquela com o desenho que teve no jogo do Milionários. Mas com a ausência do Alan Franco. 3 zagueiros, né? Porque aí zagueiros possíveis também, né? Porque vai ser então, mas eu acho que não será com 3 zagueiros. Eu acho que a tendência... Não, mas 3 caras ali. A tendência Negruti no lado direito, Dória na sobra e Sabino na esquerda. Como já jogou o Negruti algumas vezes, por exemplo, naquela vitória contra o Fortaleza, lá, heróica, ano passado com o Crespo, que ele jogou com Luiz Gustavo e Sabino na zaga. Aliás, seria parecida a formação, 2 canhotos e o Negruti no lado direito. Foi uma das boas partidas dele, por sinal. Eu acho que no esquema com 3 zagueiros ele pode ser útil mais do que como volante. Enfim. E aí, a partir daí, aí lateral direito. Do lado direito só tem um, o Cédric. Lucas Ramon
e Mike estão fora. Viajou o Igor Felisberto também, mas é muito jovem, não jogou ainda, né? E aí, eu nem cheguei no lateral esquerdo, porque daí você tem opções, mas eu já me preocupo com a sequência, porque lesão muscular dos dois laterais direitos e dos dois zagueiros não costumam ser coisas que se resolvem em 2 dias. Então, esse drama para escalar a zaga ele tende a perdurar para as próximas partidas, né? Esse é um grande problema. Não é que tem a ausência por suspensão, por preservar, né? Então, assim, então nós teríamos essa linha de 3, possivelmente o Cedric, assim como foi contra o Milionários, e na esquerda, contra o Milionários, jogou o Nicolas, mas dessa vez ele tem, também viajaram, o Wendel, que começou contra o Bahia, e Enzo, sobretudo, que não tinha ido à Colômbia. Então, eu imagino que o Enzo jogue para compensar a falta de um zagueiro. O zagueiro joga essa linha de 5 com Cedric e Enzo, penso eu. Ainda imaginando que possa ser o time do Milionários, mais ou menos, aquele dia o meio de campo teve Luan, que pode ser repetido, entrou bem contra o Bahia. Jogou o Jorginho. Aí, como não tem Bobadilha, talvez tenha que jogar o Jorginho. Ou repetir o Danielzinho, que tem jogado muitas vezes. E jogou o Cauli, que tem jogado quase todas. Né? Aí na frente, você poderia fazer de novo a dupla que foi muito mal contra o Milionários, mas que está na reserva. Tapia e André Silva, ou começar com o Ferreirinha e um dos dois, como aconteceu, como o Ferreirinha entrou bem contra o Bahia, pode ser uma possibilidade. Resumindo, no ataque e na lateral esquerda, você tem opção. No resto, Agora, no meio ali, o Cauli está jogando todas. O Pedro Ferreira ia ser um pouco demais. Putz, às vezes que ele entrou pouco, como disse o Roger, o Bob, nos poucos minutos, o apelido dele, né? Poucos minutos que jogou, não jogou bem, né, cara? Eu sei, eu acho que... Não, porque daí Jorginho e Pedro Ferreira... Pedro Ferreira, duríssimo, hein? E Negrucci,